Olá, meus caros, aqui é o Corvo e nesse podcast estarei falando do conto O Último Desejo, o conto de mesmo nome que nomeia o livro em questão, o primeiro livro de Sapkowski e, obviamente, da saga The Witcher. Nesse conto nós temos algumas apresentações conceituais que serão feitas não apenas referentes à personagem muito importante também para a saga, para a franquia, que é a Yennefer de Wengerberg, a feiticeira, né, o principal caso amoroso, né, a preferida, a endeusada, amada, quase que platonicamente pelo Geralt. Não é só isso. Esse capítulo tem outras pretensões conceituais a apresentar também, e nós falaremos um pouco sobre elas no decorrer desse comentário. Mas antes que comecemos a fazê-lo, é importante esclarecer que o podcast, obviamente, envolve spoilers. Então, caso você não tenha lido o conto, não conheça muito acerca dele, dou esse alerta para que a leitura seja feita previamente para que você não seja surpreendido aqui com informações cruciais que certamente eu acabarei falando. Muito bem. O Último Desejo nos introduz, é claro, que tem o objetivo central de nos introduzir Yennefer de Wengerberg. Mas Yennefer de Wengerberg serve como alegoria, um símbolo também para nos apresentar as feiticeiras, né? E não apenas as feiticeiras que costumam passar pela vida do Geralt de Rivia e nos aproximar, digamos, de algumas situações complicadas, né? Um pouco constrangedoras e até mesmo enervantes, digamos assim, que ele tem ao decorrer da série. Yennefer de Wengerberg espelha um pouco a educação, né, a formação que as feiticeiras recebem num local chamado Aretusa e como elas utilizam desses ensinamentos, dessa arte, e não apenas dos recursos mágicos, mas também dos recursos comportamentais para conseguir atingir os seus objetivos. A feitiçaria é um campo político, principalmente, onde os escrúpulos, né, os valores morais, não são necessariamente muito cultuados, muito seguidos, porque usar a sedução, o sexo, a influência e o poder também, né, advindo da magia arcana, são meios de conseguir as coisas. Né? São meios de fortalecer, aumentar a influência ou da instituição, né, do próprio capítulo, ou de um feiticeiro ou feiticeira em especial. E no caso, no símbolo feminino, né, na representação do feminino, Yennefer de Wengerberg recebeu basicamente a educação básica, né, típica de Aretusa. Utilize de todos os seus encantos, né, das suas características para conseguir aquilo que você deseja ou que seja de interesse da magia. Então, a bússola moral de Yennefer Wengerberg não é atravessada, não é influenciada por moralismos, né? Muito menos por moralismos que nós vemos ainda vigentes, né? Muito mantidos e ainda difundidos na nossa sociedade. Né? Para o leitor que não está acostumado com esse tipo de formação de personagem, de relação, onde a personagem feminina não é necessariamente aquela figura idealizada da princesa, né, da mocinha devota, né, do amor platônico, né, bonitinho, fantasioso, para pessoas que não estão acostumadas a ler uma personagem cuja independência dela é total, né, tanto do ponto de vista emocional como financeiro, é uma mulher totalmente emancipada e sem escrúpulos quase que nenhum. Né? Ela faz simplesmente o que ela entende, né, o que ela quer, o que ela precisa fazer, o que ela acha que precisa fazer. Para quem não está acostumado com esse tipo de personagem, vai tomar um susto com a Yennefer. Mas isso é bastante interessante porque o Sapkowski está dizendo logo de cara, olha, vocês estarão lendo um tipo de literatura, um tipo de texto,
onde vocês não encontrarão as idealizações, né, os conceitos que normalmente são os conceitos tradicionais da cultura, né, não são os conceitos moralmente vigentes, né, e perpetuados, né, massificados constantemente nas historinhas aí de fantasia que vocês estão acostumados a ler. Não é esse tipo de fantasia que eu me dedicarei nos meus livros. E certamente a princesinha, né, ao formato da princesinha, não estará aqui na minha obra, nem com a principal figura feminina dela, né, no sentido do interesse amoroso de Geralt no caso, né, porque a principal ainda é a Ciri, e a Ciri também é totalmente avessa, né, aos moralismos, mas em relação ao amor, ao campo amoroso, vocês não verão o tipo de amor idealizado, estereotipado, né, meio patriarcalista mesmo, que vocês estão acostumados aí a ver em outras literaturas, principalmente em literaturas de fantasia. É o recado que o Sapkowski está dando de cara. Algo que já era possível de ser identificado, já era possível de ser percebido nos demais contos do livro, né? Os demais contos que tinham sido apresentados até então. Mas para aqueles mais desatentos, que ainda não tinham sacado que esse tipo de literatura é um tipo de literatura quebra estereótipo, né? Um tipo de literatura que quebra idealizações, o Sapkowski deixa isso bem claro aqui, ao apresentar-nos nesse conto, O Último Desejo, a figura de Yennefer de Wengerberg. Algo que volta a repetir nesse conto, e que já tinha sido usado em todos os capítulos anteriores, exceto o primeiro, é o fato dele ser sempre introduzido com o Geralt presente no templo de Melitele, em contato com amigos, né, pessoas próximas dele, do círculo de amizade e contatos que ele tem, principalmente Nennek, que estava tratando dos ferimentos dele. Né? E a introdução desse capítulo é interessante também porque ela vai apresentar um outro conceito que é muito importante e central na figura do bruxo, que é o seu conceito, né, o seu conhecimento enquanto um grande herborista. Né? A infusão de poções, né? O manusear, a coleta de ervas específicas para tratar de ferimentos ou causar efeitos físicos, né? Drogar o bruxo para que os sentidos dele fiquem um pouco mais aguçados para certos tipos de trabalho, com algumas criaturas, alguns monstros, né? Todas essas coisas que as pessoas acostumaram-se a ver, principalmente nos games da CD Projekt Red, né? Nos videogames, aqui estão sendo introduzidos já de cara no primeiro capítulo, onde isso se faz mais contundente, que é justamente no contato que Geralt está tendo, no caso, com a gruta do templo de Melitele. Né? Ele está presente na gruta do templo com a Nennek e dando uma olhada ali nas ervas presentes no local. O templo de Melitele é um lugar excelente para fazer isso por causa da diversidade de ervas que o templo tem, que faz com que ele seja também um dos locais mais famosos do mundo para tratar de doenças ou enfermidades, digamos assim. Né? Há ervas, há medicamentos, né, no templo de Melitele, plantas que crescem apenas lá e em lugar algum. Né? Inclusive, isso acaba se tornando a fonte de diálogo, né? Fonte de conversa entre Nennek e Geralt, porque ele, apesar do conhecimento vasto que ele tem de herborismo, em contato com Nennek e com as plantas que existem naquela gruta do Templo de Melitele, fica claro que o conhecimento dele e dela há uma distância absurda, gigantesca, digamos assim, entre um e outro. A Nennek é muito mais erudita que o Geralt e conhece muito mais ervas do que ele. O que um bruxo conhece é basicamente o básico para o seu trabalho, né, e envolve justamente, né, a necessidade prática, objetiva, a função do seu desempenho contra as criaturas. É uma coisa bastante direcionada. Já Nennek tem um conhecimento profundo de ervas a ponto de conhecer
mais vastamente, né, o campo herborístico, conhecer muito mais ervas do que o Geralt, e para outros tipos também de tratamentos e funções, né, para curar vários tipos de doenças, né, um uso mais medicinal e não apenas contra venenos ou entorpecentes, digamos assim, né. Então Geralt está ali um pouco no tempo de Melitele nesse momento da narrativa do conto, como um aprendiz, alguém que está tendo oportunidade de entrar em contato com ervas diferentes e aprender um pouco com a grande mestra Nenek. Nós não podemos tirar isso dela, ela é muito erudita mesmo nesse campo. E esse palco, né, esse momento, também serve para Nenek conversar um pouco com Geralt, né, e deixar claro para ele o que ela tem feito ali no templo, né, muito em virtude do seu tratamento, do tratamento médico que ela tem oferecido para ele. Ela notou que ele está diferente, abatido, né, muito descuidado, que a estrutura física dele tem passado por dificuldades, né, no combate com os monstros, né, que o caso lá da estriga do primeiro capítulo não foi uma coisa ao acaso, que o Geralt está diferente. Né. A Nenek tem essa percepção, essa grande empatia, e percebe essas coisas com muita facilidade. E ela revela que tudo o que tem acontecido no templo até então tem um pouco do dedo dela, né? Inclusive a relação que o Geralt teve com a Iola. Né? Ela deixa bem claro que a relação sexual que o Geralt estava tendo com a Iola também foi muito orientado por ela, porque o Geralt precisava disso como parte da sua cura, e a Iola também, ela fala isso com maior naturalidade, né? E era algo para preparar a alma, o espírito do Geralt para um procedimento seguinte que ela gostaria de realizar, que é o procedimento também do transe. Aproximar a Iola de Geralt é também aproximar os dois, né, no campo moral e afetivo, para que a conexão entre eles também se desse de uma forma um pouco mais facilitada, mais natural, para que o Geralt fosse submetido a um transe, né, usando as características, as habilidades, né, paranormais, sobrenaturais, que a Iola possui, né, vasculhar a sua alma, né, a sua aura, para tentar encontrar alguma coisa relacionada à possível enfermidade que está acontecendo com o Geralt. Algo que ele não gosta da ideia, algo que ele não compra, a princípio, essa ideia de fazer isso, porque, primeiro, ele não tem muita segurança, nós podemos afirmar que ele tem medo mesmo, né, de saber algumas coisas sobre o seu futuro, né, porque o que vem nas previsões, nas premonições, quando uma pessoa, né, com a clarividência faz contato, né, uma pessoa tão sensível a esse ponto, não necessariamente fica marcado que aquilo que ela vai ver são apenas coisas do passado ou de um presente próximo. A pessoa pode ver a própria morte, né, do seu paciente, do seu cliente ali, né, e coisas muito desagradáveis. Né. O Geralt prefere não saber do seu futuro para viver até, né, de uma forma onde a vida dele não seja direcionada, subordinada por um evento, né? Ela não seja estrangulada e totalmente presa, né? Subordinada realmente a um fato que ele vem a acontecer, a saber. Né? E um segundo motivo é também o fato de que esse tipo de contato afeta não apenas quem conhece a informação, mas pode afetar muito também a constituição, né, física da própria clarividente, né, da própria profetisa, digamos assim, que tem contato. Então Geralt também teme um pouco pela Iola, porque é um procedimento realmente complicado. Dependendo das sensações, né, que se tem, né, a clarividente ela praticamente mergulha no mundo, né, na dimensão tanto sentimental como física, né, da pessoa que ela atende, né, ela sente tudo que se passa na cena e nas visões. Não é muito raro casos de que essas mocinhas tenham enlouquecido, né, perdido a saúde em virtude desses casos, desses eventos. E o Geralt também teme muito pela saúde, né, pelo bem-estar de Iola. Então ele se nega a fazer isso. Mas Nenek continua insistindo, né, em fazer o procedimento, que ele deixe de lado essa resistência,
porque é algo que, segundo ela, está bastante controlado, que a Iole está pronta para fazer isso e que ela também estaria assessorando, né, acompanhando de perto, e que isso tornaria, digamos assim, o procedimento um pouco mais seguro. Nós veríamos, né, que isso acabaria realmente acontecendo no capítulo final, que é um pequeno desfecho, né, que não chega a ser um capítulo tão grande como os que foram apresentados até aqui. Digamos que o capítulo 6, o último desejo, é de fato o último capítulo do livro em si, né, a parte 7, o capítulo 7 é bem pequenininho. Nele o evento acontece, mas deixemos para discuti-lo mais posteriormente. Digamos que não é o momento. E nesse debate, né, nessa conversa que eles têm ali na gruta, Nenek também não deixa de sondar, né, o fato de que a constituição do Geralt pode estar um pouco abalada, né, o fato dele ter mudado, né, da alma, do espírito dele estar com uma frequência diferente ou algo nesse sentido, né, nesse aspecto mais metafísico, muito em virtude do que aconteceu com ele, com essa personagem chamada Yennefer de Wagenberg, que é o fato do destino deles, das almas deles, terem sido unidas em virtude de um pedido, né, de um desejo que o Geralt fez a um gênio, a um djinn, né, por isso o nome do capítulo, né, o último desejo. Tratam-se de três, né, como nas historinhas que nós lemos por aí, né, que descrevem os gênios, essas criaturas que realizam desejos, e foi justamente o terceiro desejo que Geralt fez, que uniu as almas e os destinos dos dois, dele e da Yennefer, algo que nós tocaremos aqui, né, narraremos um pouco desse processo e das peculiaridades, dificuldades que existiram no decorrer dele, né? Mas essa questão da união dos destinos por uma criatura tão forte e influente como um Jin, né, em nível de poder, né, uma criatura cósmica, né, que viaja entre os planos de existência, é algo que preocupa Nenek, porque é difícil saber o que de fato se traduz nessa união dos destinos, né? O que vem a ser isso? É um pedido muito aberto, né? O que o Jin entendeu por isso, né? E desde então o Nenek também percebe que o Geralt está bastante abalado, né? A aparição da Yennefer na vida dele trouxe grandes revoluções, e não foram revoluções apenas no sentido físico e emocional, mas também no espiritual e no metafísico mesmo, né? no destino, que é justamente o que nós vemos aqui acontecer nesse capítulo que nos é apresentado, né? O destino sendo unido, o dele e o dela. Algo que é muito recorrente nos contos do livro O Último Desejo, e que volta a aparecer aqui, é uma necessidade contínua, constante do Geralt de querer ir embora do templo, abandonar o templo. Nos primeiros contos ele não estava plenamente curado, né? E ir embora era uma inconsequência. Mas nestes últimos, né, em O Último Desejo, em Os Confins do Mundo, percebe-se que o Geralt já está realmente com a saúde reestabelecida. É a Nenek que quer ir a fundo, né, investigar um pouco mais não apenas as enfermidades físicas dele, mas também as emocionais, as espirituais, né? Mas de fato para o serviço de bruxo ele já está apto fisicamente novamente. Mas essa recorrência, essa insistência de abandonar o templo, ir embora, não passa desapercebida pela Nenek, a ponto dela questionar o Geralt, dar no centro dele, né, no meio da cara dele, no ponto, né, na questão central dessa necessidade. Né? Você está querendo ir embora do templo de Meritelli para evitar um encontro com a Yennefer, Geralt? Né? E é esse o ponto. E o Geralt, pelo fato dele sempre ter considerado a Nenek como uma grande amiga, né, pessoal dele, abre o jogo, ele não esconde não. Né? Ele fala que sim, né, do ponto de vista comportamental, essa é a principal motivação para ele querer deixar o templo, ir embora do templo.
evitar um encontro com Yennefer de Wengerberg. Né? É essa a motivação. Então, a Nennek passa a sondá-lo um pouco em virtude disso. Primeiro, ela, na verdade, tenta acalmá-lo, né, tirar da mente dele, né, essa possibilidade, porque a Yennefer de Wengerberg passou pelo Templo de Melitele há 2 meses antes. Né? Ela deixou o templo há 2 meses antes do Geralt chegar lá com o pescoço aberto, né, espirrando sangue para tudo quanto é lugar. E o motivo dela passar pelo Templo de Melitele não se trata necessariamente de uma rota ou de uma relação de amizade que ela possivelmente tenha com a Nennek, não. A Yennefer não é muito de ter amigos. A Yennefer é alguém que tem muitos contatos, né, assim como Geralt. E ela é conhecida também pela capacidade de realizar seus feitos, né, segundo a sua especialidade, que é a magia, como Geralt também é capaz, né, acima da média, de realizar os feitos dele, segundo o ofício de bruxo. Os dois são personagens acima da média, né, para os grupos que eles fazem partes. Né? O bruxo, o Geralt, é um Witcher excepcional, e a Yennefer é uma feiticeira excepcional. O Geralt é mais tentado, mais inclinado a ter amizades. Ele tem várias, né, e boas amizades. A Yennefer já não é a mesma coisa, ela é mais fechada, ela evita ao máximo, né, envolver-se emocionalmente com as pessoas, algo que eu irei trabalhar, uma ideia que eu irei explorar de acordo com o desenvolvimento da narrativa, né, dos livros. Fica para o futuro, um pouco mais de input, né, de imersão nesse aspecto, mas ela é um pouco mais na defensiva em relação a isso. Né. Os contatos dela costumam ser meramente profissionais, e com a Nennek no Templo de Melitele, a visita dela também se dá em virtude de uma questão profissional, que é o ofício da Nennek, e uma questão de natureza pessoal, que é o fato da Yennefer sonhar desesperadamente, desejar desesperadamente em ser mãe, algo que ela não pode ser mais. E esse dado, essa apresentação, esse conceito, né, não apenas diz novamente da Yennefer, mas também introduz um novo conceito, que é o fato das feiticeiras, assim como os bruxos, serem estéreis. Né? Elas não podem procriar, elas não têm mais o dom da maternidade. Né? E isso a Nennek explora um pouco, inclusive quando o Geralt diz, né, que iria pagá-la com o dinheiro, né, que ele ganhou pelo trabalho da estriga, e que deixaria também o dinheiro, aquele grande montante que ele havia conseguido, né, com Foltest, também para ajudar a Yennefer nessa empreitada, né, de conseguir realizar o sonho dela. O que a Nennek, né, recusa prontamente, inclusive dá uma bronca nele, né, pelo fato dele não conseguir estar enxergando o óbvio, né, que as limitações que ele como um bruxo tem, inclusive a esterilidade que ele também tem, em virtude dos processos mutagênicos que ele passou, é algo muito similar ao que a Yennefer tem. Então ele deveria saber disso, que o sonho dela não tem fundamento, que algumas coisas não podem ser desfeitas. O Geralt ainda aponta que existem casos de que feiticeiras puderam engravidar, inclusive é uma menção que ele faz a si próprio, né, porque a Visena, a mãe dele, é uma feiticeira. Né? Ela abandonou, mas o Geralt sabe quem ela é, né? E ela o teve, então o Geralt tem esse background, tem essa marca da Visena, né? Para lembrá-lo de que isso é uma possibilidade, mas a Nennek coloca, é um caso entre milhões, é a exceção, não a regra, Geralt. Então não se iluda com a Yennefer, ou como a Yennefer, né, em relação a isso. Vocês, para terem as suas habilidades, vocês abriram mão de certas coisas, abriram mão de certos dons, ganharam dons e perderam outros. Aceitem, sigam a sua vida. Né?
e ela esfrega isso na cara dele como ela esfregou na cara da Yennefer há 2 meses antes, né? Quando ela passou pelo templo de Melitele. E é interessante porque a Nenneck, ao fazer isso, ela nos mostra algumas coisas, né? Primeiro, ela introduz esse desespero, né? Essa obsessão da Yennefer em ser mãe. Algo que ela não consegue há muito tempo tentando, né? Não é uma coisa emergente, né? Nova aqui para a personagem de Yennefer de Wengenberg. Ela já tenta isso há muito tempo, né? E procura por todo o mundo, por toda a cultura, conhecimentos adquiridos tanto no âmbito da magia como em fontes literárias, locais, né, nos povoados, conhecimentos qualquer que sejam, para poder ser mãe novamente. Ela não superou o fato de não poder sê-lo. E ela quer sê-lo desesperadamente, até para construir também, né, um tipo de relação diferente de todas as relações que ela teve durante a vida, né? Quando nós falamos em família e falamos no capítulo, as relações que a Yennefer passou, né, foram relações muito frias, muito objetais, e coisas que inclusive assombram ela até hoje, né? Então ela espelha na maternidade, na relação com o filho, talvez algo superior a tudo que ela conheceu até então. E ela procura por isso desesperadamente. Inclusive toda a treta, né, que nós acompanhamos, vemos acontecer em O Último Desejo, né, as inconsequências que a Yennefer é capaz de fazer, né, as absurdidades que ela é capaz de fazer, não são também fruto apenas da moralidade baixa, vil, das feiticeiras. Também é. A Yennefer é individualista, a Yennefer é narcisista, mas não é apenas em virtude do ofício, não é apenas em virtude de ter sido tutorada para sê-lo, mas também é por causa desse desejo, né, certamente, de ser mãe que ela sempre procura realizar desesperadamente, né, e a possibilidade de um desejo, né, de um contato com um gênio, poderia ser assim, né, uma forma de realizar isso efetivamente, né. Então essa introdução aqui do capítulo também nos leva a imaginar que esse também era o motivo central da Yennefer ter feito tudo o que ela fez durante o conto O Último Desejo. Essa busca incessante, né, pela maternidade que ela tem. Em relação ao dinheiro que o Geralt quis deixar para ela, né, a Nenneck zomba dele. Definitivamente zomba dele. Porque o que ele consegue como bruxo, a Nenneck faz aqui também uma divisão entre a vida que o bruxo tem, né, que os bruxos possuem, e a vida que os feiticeiros possuem, que em termos de categoria social, de classe social, são completamente distintas. Os bruxos são a ralé, eles são vistos como ralé, e eles não são bem pagos pelos serviços que eles fazem, embora eles coloquem a vida deles constantemente em perigo. Uma coisa que eu já havia discutido, mencionado nos capítulos anteriores, e volto a mencionar aqui. Já os feiticeiros são burgueses, eles fazem parte de uma alta elite da sociedade, onde poucas pessoas têm a possibilidade de ter acesso a conhecimentos da magia que são trancados a 7 chaves, não é uma coisa que se comunica para o público em geral, né? É bem um clube da Luluzinha, né? Do Bolinha, e é isso, né? E as pessoas que acessam a magia, que é também mal vista pela sociedade, assim como os bruxos o são, não se enganem, ela é. As pessoas têm medo da magia, têm medo inclusive do modus operandi dos feiticeiros, né? E não é por menos, por coisas que eu já mencionei aqui, mas as famílias que normalmente destinam as filhas e filhos à feitiçaria é muito em virtude deles serem, digamos, entre aspas, né? A vergonha da família, porque eles nascem ou deformados, né, ou com aspectos físicos que não são apresentáveis. E no caso das feiticeiras, como é muito apresentado aqui no livro, né, inclusive é uma coisa que é background da Yennefer de Wengenberg, que a gente tem que levar em consideração sempre em relação a ela, quando nós estamos analisando a sua personalidade, né, a sua identidade, que é o fato das meninas que nascem, né, deformadas, com deformações físicas, né, corcundas, com a mandíbula deslocada, que são as características mais marcantes da antiga Yennefer, né?
elas são descartadas pela família, são abolidas pela família. Quando elas entram na feitiçaria, elas cortam totalmente os laços com essa família, porque a família acredita a elas, né, o lugar da vergonha, né, o lugar da não inserção em um ambiente social comum que elas necessitam. É a filha, né, da família nobre que não consegue casar, que não terá pretendentes. A Yennefer é tratada como coisa, né, é descartada como coisa. E ela era, certamente, né, filha de uma família rica. Ela foi descartada como coisa porque ela tinha deformações físicas, né? Ela nasceu corcunda, né? Diferente, coisas que claramente ela não tem culpa e claramente não fariam dela uma pessoa inferior às outras por causa disso, né? Mas isso marca muito a Yennefer, como obviamente marcaria qualquer pessoa, né? Isso não seria algo de se espantar, é realmente algo muito traumático, né? Mas e que povoa um pouco, né, essas origens, né, essa percepção que a família, que a Yennefer também tem de família, né, de relações sociais. E a Aretusa só ajuda a aprofundar, né, intensificar esse amargor. A Aretusa não é um lugar que você vai para estudar, vai se formar e aprender valores como perdão, né, obediência, né, coisas mais nesse sentido. Não. Né, explore isso de alguma forma. Né, esse abandono, né, essa raiva, esse ressentimento, explore isso a seu favor. É isso, é esse tipo de direcionamento que certamente as feiticeiras, né, as grandes mestras feiticeiras, dariam a ela em Aretusa. E falando nesse sentido, né, voltando também, pegando o gancho da questão financeira do Geralt, só fiz um parágrafo aqui para um parêntese, né, para especificar essa diferença entre classes sociais que existem entre os dois. Quando o Geralt decidiu dar o dinheiro lá, né, para Nenneck, para também ajudar ela a procurar essa cura, né, essa fertilidade, que segundo a Nenneck seria impossível, a Nenneck zomba dele, porque a Yennefer é rica e ela é capaz de conseguir o que ela quer, né, muito rapidamente, não apenas pelo fato dela ser rica, né, mas também pelo fato dela estar inserida, né, em um ambiente social burguês, né, com contatos com nobres, reis e o diabo a quatro. Né? O que o Geralt consegue com um trabalho que quase custa a vida dele, né, que foi o caso com a Striga, ela conseguiria fazendo ali um simples abortinho, né, que inclusive é uma prática muito comum das feiticeiras, viu? Que retrata também, eu acho que nesse ponto o Sapkowski espelha uma prática recorrente na nossa sociedade. Né? Há países que são mais abertos com as práticas abortivas, há países que são muito fechados com elas. Né? E quanto mais conservador um país é, mais rígido ele é com as questões relativas ao aborto. E no mundo de The Witcher, no mundo medieval de The Witcher, aborto não é bem visto, embora ele seja muito praticado. Como no nosso mundo, na nossa realidade, ele seja também muito praticado. É prática constante, só que o pobre morre tentando abortar. Né? O rico não. O rico paga, na sordina, nas escondidas, um médico, um cirurgião, alguém capacitado para fazer o procedimento, ele sendo ilegal ou não em um país. E no mundo de The Witcher, as feiticeiras são essas cirurgiãs. As feiticeiras são essas médicas, né, que fazem os abortinhos lá para a princesinha que perdeu a virgindade, escondido dos pais e embuchou. Né? A princesinha dá um dinheirinho para a feiticeira faz o aborto e fica por isso mesmo. Às vezes até com a rainha, né? Os nobres fazem isso. E as pessoas ricas no nosso mundo fazem isso, né? Sendo permitido no país delas ou não. Né? E isso é uma coisa que o Sapkowski espelha no nosso mundo para a fantasia realística dark dele, né? De uma maneira bastante interessante. Então a Nenneck esfrega na cara do Geralt. Olha, se a Yennefer precisasse de dinheiro, quisesse de dinheiro, ela conseguiria esse dinheiro muito facilmente. Né? E com muito menos custo e esforço do que você, porque há quem pague pelos serviços dela sem pestanejar a quantidade que ela quiser. Né? Não se trata de dinheiro, é o que está em questão.
E outra coisa, Sr. Geralt, a Nenneck continua, né? Ela não gostaria de pegar o seu dinheiro, até porque você fugiu dela, que é um ponto também importante aqui, e principalmente para aquelas pessoas que continuarão lendo, né, a obra e analisando a relação de Geralt com a Yennefer. A Yennefer, ela é uma personagem dominadora. O que refere-se a ela, o que é do interesse dela, ela abraça e é dela. Ela é possessiva, ela é dominadora. Né? O Geralt reclama disso e justifica um pouco, né, esse aspecto para dar a entender que ele fugiu, eu fugi porque ela é muito dominadora, ela queria controlar a minha vida. O que é verdade, a Yennefer faz isso. Né? O que é meu. Né? Se você está comigo e apenas comigo, e segue as minhas regras. Aqui a banda toca desse jeito. A Yennefer tem essa personalidade muito forte. Né? Ela exige compromisso, ela exige total entrega num relacionamento. Eu não tiro a razão dela não, né? Embora a possessão dela, a posse dela, o ciúme dela, a dominação dela também sejam aspectos questionáveis. Né? Como você ter uma entrega, uma imersão, uma relação totalmente, né, compromissada, sem também tratar o outro como objeto. Né? Essa é a justificativa que o Geralt dá. Ela tentava dominar-me, então eu não aguentei e fugi dela. Mas não é só isso não. Também o fato do Geralt ter muita dificuldade em se expressar, né, emocionalmente, que foi também um dos efeitos colaterais que ele acabou adquirindo em virtude das provas das ervas, né, que ele passou, o uso dos mutagênicos, que acabaram tolhindo um pouco, né, a expressividade, os sentimentos dele. E o fato dele ter uma relação com a Yennefer, de fato ele ter uma relação amorosa com alguém na vida dele, porque o Geralt é esse personagem, né, de pular de um galho para o outro, né, ele é um personagem que tem traços misóginos, né, não adianta os fãs do Geralt negar esse fato, ele tem, tá, o Geralt é machista, isso é inegável, então fanzoquistas, né, fanzocas do Geralt, não me venham passar pano, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais falar sobre isso. O Geralt, além de ter esse aspecto, ele também tem essa dificuldade de expressão. E a Yennefer também demandava disso, isso dele, né? Olha, eu sei que você tem essas restrições. Sei que não é muito fácil para você essa expressão, mas há outras formas de você se envolver comigo. Ter mais responsabilidade, envolvimento conosco. E eu demando isso de você. Você é meu, Geralt de Rivia. Né? A vida dele claramente iria se alterar. Ela deveria passar por algum processo de mudança. Né? Quando você se envolve com uma pessoa, vai ter uma vida a dois, algo que você abre mão para ter essa vida a dois. Né? Há um ponto onde ambos precisam ceder, né, para viver conjuntamente, construir algo em conjunto. Ao optar pela vida a dois, né, você abre mão de algumas coisas. É parte do comprometimento dessa construção. E o Geralt também foi resistente a isso. Né? Ele achou que ele teria esse mulherão, né, com ele, né, essa pessoa de personalidade forte, totalmente independente, sem ter que fazer algumas renúncias. Né? Ele teve um pouquinho de dificuldade nesse processo. E ela ficou puta, né, com isso, e ele também fugiu dela, abandonou ela, o que deixou ela mais puta ainda, porque a Yennefer é um tipo de personagem que não aceita de forma nenhuma chacota com ela, nenhuma recusa a ela, né, muito em virtude dos traumas dela, né, que ela vem de um histórico justamente por ser, né, entre aspas, uma aberração para a família, ter sido abandonada pela família. Ela não suporta, ela tem trauma com isso, né, de ser, de qualquer maneira, por quem quer que seja, né, recusada, né, rejeitada de alguma forma. Então ela está uma arara com Geralt. Né? Então esse nível de tensão entre os dois já é algo antigo, que remete a algo anterior aí, a esse diálogo, né, esse debate, né, essa conversa que o Geralt está tendo com a Nenneck.
O que ela não entra e não faz essa imersão que eu estou fazendo aqui com vocês, porque a Nenek não tem paciência para isso. E ela esfrega na cara do Geralt: eu adoro a Nenek. Não sou a sua mãe, não sou a sua confidente, então você não venha chorar as pitangas aqui no meu ombro não, tá? Eu estou olhando para frente, o que vai acontecer a partir disso, né? Quais serão as suas decisões, as suas escolhas, a sua postura daqui em diante. Não venha chorar no meu ombro, né? Estou mais interessado em cuidar de você do que ficar ouvindo as suas lamúrias. A Nenek é bem cavala de vez em quando, né? Bem grossa. E isso acaba também sendo, né, um ponto de conexão com o conto que viria a ser apresentado, né, o Último Desejo, porque a Nenek tem curiosidade de saber as origens do encontro, né, com a Yennefer de Wengerberg. E assim, a partir dessa curiosidade delas, né, eles iriam cear, né, fazer uma alimentação básica ali, depois desse contato ali com as ervas, e o conto se inicia a partir daí, de fato, né, os acontecimentos relacionados a ele iniciam-se então. A história de O Último Desejo se inicia com Geralt e Jaskier tentando pescar um bagre, um baita de um bagre, inclusive, né, muito grande. Que, inclusive, o Jaskier menciona que se eles conseguissem pescá-lo, eles poderiam matar a fome, né, pela semana inteira, porque o bicho era grande realmente. Estava fazendo realmente muita resistência. Aqui é um fato que está sendo apresentado justamente para reforçar que a vida de um bruxo não é fácil. E de um trovador, às vezes, também não é. Né? Um artista, um poeta, um músico, quem sabe, né? Quem trabalha com isso sabe como é difícil. Né? Então o dinheiro não é muito certo para esses artistas, né, músicos ou trabalhadores autônomos. Né? E aqui em The Witcher tem essas épocas de vacas magras. Então eles precisavam realmente do peixe para poder ter o que comer. Mas o Jaskier é um atrapalhado, um inconsequente ambulante, né? Uma bomba relógio. Quem conhece o personagem sabe disso. O Jaskier, como todo bato, todo trovador, tem aquele clichê, né? Aquela marca de sempre se meter em confusão ou ser ele mesmo a confusão. Né? Às vezes tornando complicadas e inusitadas situações que, em tese, originalmente poderiam ser coisas muito simples, né? Situações cotidianas, corriqueiras. E o Jaskier é um desastre para pescar esse bagre. Ele acaba sendo perdido. Mas não era a única forma, né, a única tentativa técnica utilizada de pesca que eles utilizaram. Eles utilizaram também uma rede. E nessa rede viria a aparecer, no meio de algas, vermes e sanguessugas, o item-chave desse capítulo, o item-chave desse conto, que é uma ânfora. Uma ânfora de pedra com asas e um selo mágico tapando-a, né? Que é justamente a ânfora de onde sairia o Jin. A princípio, o Jaskier brinca, né, que ele tinha achado uma ânfora mágica, que um gênio iria sair dela e atender os seus 3 desejos. O Geralt, cético a isso, né, os bruxos não acreditam em gênios, até porque eles se tratam realmente de criaturas mágicas, e o Geralt não tem muito conhecimento sobre isso, que é inclusive um dos defeitos do Geralt, viu? Que muitas pessoas não notam na literatura, não percebem esse defeito dele. O Geralt, aquilo que ele não conhece, ele acha, ele já coloca que não existe. Ele não se dá muito a oportunidade da dúvida, sabe? Mas aqui não se trata disso não, mas eu só queria apontar para isso, né, porque é uma coisa que acontece muito. Não conheço, nunca vi, então não existe. O Geralt é um cético, né, de fato ele é um cético, é uma característica dele. Mas por se tratar do Jaskier, né, se tratar de uma pachorra do Jaskier, ele não dá muita trela para isso. Mas quando o Jaskier menciona que a ânfora, o jarro, tinha um selo de proteção, aí o papo muda. Né? Aí o Geralt leva a sério. Não porque ele acreditasse que havia um gênio dentro da ânfora, porque é um selo mágico. E o selo mágico, né, um selo dessa proporção, ele está claramente, né,
trancando, impedindo a manifestação de alguma coisa. Isso qualquer imbecil com conhecimento básico de magia saberia interpretar. Que não é o caso do Jaskier, né? O Jaskier é um sujeito apto a fazer merda. O Geralt ele tenta, né, tomar o jarro da mão do Jaskier, o que ele não deixa acontecer. Os dois brigam, um puxa para um lado, um puxa para o outro, e a ânfora acaba abrindo, o selo acaba se desprendendo. É claramente uma coisa presente no conto, né, o fato de ficar ambíguo quem de fato abriu a ânfora, né. É algo que viria a ser um pouco mais esclarecido mais no fim do conto. Mas é óbvio, e eu falei dos spoilers no início do podcast, foi o Geralt que abriu. Na briga entre quem ficaria com a ânfora, né, o Jaskier acredita que ele tirou o selo da ânfora. Mas na verdade foi o Geralt, esse puxa e repuxa, né? E quando o gênio de fato sai da ânfora, né, uma criatura com a aparência não sólida, né, ele é mais uma cortina, né, uma forma de fumaça com alguns traços humanoides, né, membros, um bico com uma bocarra, uma fumaça vermelha, né, o Geralt começa a fazer uns pedidos mais idiotas, né, retardados possíveis. Como por exemplo, tem uma mocinha, né, uma dona lá que não quer transar comigo, ela não quer me dar, eu quero que ela me dê. Esse tipo de pedido, esse tipo de merda, né? E a resposta do gênio para isso, até porque não foi o Jaskier que acreditava que abriu, né, mas não foi ele que abriu, o gênio, né, o Jin, a entrar em contato com essas imbecilidades, né, com essas besteiras do Jaskier, tenta matá-lo, tenta estrangulá-lo, né, e numa medida desesperada, né, do Geralt, vendo o amigo dele possivelmente dando o adeus a este mundo, né, porque definitivamente uma criatura mágica estava ali trucidando ele, menciona um feitiço, algumas palavras, as quais ele não sabia o significado, mas que uma sacerdotisa, uma feiticeira, em um templo lá, havia mencionado para ele que se tratava de um exorcismo, né, e que futuramente nós viríamos a descobrir que não era muito bem isso, que quem disse essas palavras para o Geralt estava querendo se ver livre dele, ou fazendo chacota com ele, né. As palavras cabalísticas, digamos assim, que foram ensinadas como um exorcismo para o Geralt, na verdade significavam: quero que você desapareça e vá se fuder. Vá se fuder. Um gênio, meus caros, ele interpreta, um Jin, né, ele interpreta os desejos, os pedidos, literalmente. Tá? Até porque a maior parte dos desejos também tratam-se de besteiras às quais os gênios tendem a atender com uma certa má vontade. Então eles naturalmente atendem os pedidos porque a literalidade dos pedidos costumam deixar também os donos, né, os mestres, em maus lençóis. Porque os gênios costumam ser criaturas assim com um temperamento, uma personalidade um pouco caótica. Porque eles são caóticos. Eles tendem a ser criaturas, eu não diria malignas, né, mas que têm uma personalidade muito explosiva. Eles se tratam de elementais, né? Como a magia, eles são advindos dos chamados planos elementais, né? Que são terra, fogo, ar, né? Terra, fogo, ar e água. Cada elemento possui um plano elemental de existência, né? Um plano onde esses elementos existem por si sós e não em contato com outros elementos, né? E é daí, desses planos elementais de outras dimensões da existência, que advém toda a energia que é canalizada, conseguida pelos feiticeiros para fazer as magias, né? As energias elementais. Isso é explicado durante o conto, né, por um sacerdote que é atacado pelo Geralt no conto, né, sem que não foi pela vontade dele, né, ele estava sendo controlado pela Yennefer no momento, mas ele explica um pouco sobre isso, né, ele fala um pouquinho
sobre essa origem dos gênios e dos planos elementais, né? Para cada plano elemental tem um tipo diferente de gênio, né? Nós temos os Downs, que são dos planos elementais da Terra, né? Os Efritas, ou Efriti, que são aqueles que derivam do plano elemental do fogo, os Meridas, que derivam do plano elemental da água, e os Gini, que são advindos do plano elemental do vento, né? Pelas características do Jin em si, né, o traço vermelho dele, né, e um pouco etéreo dele, né, não fica muito claro se ele se trata de um Genie ou se ele se trata de um Efrita. Talvez um Genie e não um Efrita. Mas o caso é que não há muito distinção no que se refere à tendência dos Genies, né, dos Jins. Né. Eles tendem a ser caóticos, né, porque eles são energia pura, né, e uma energia que se encontra num estado praticamente expansivo e incontrolável. Né, então eles têm essa natureza caótica e descontrolada. E quando ele vê um palhaço na frente dele fazendo pedidos patéticos e ele ali preso num jarro, né, ele é um escravo para voltar ao seu plano elemental, ele precisa realizar os desejos, ele é obrigado a se colocar diante do seu ânimo, é imaginável, né, é esperado que ele não atenda aos pedidos, né, com boa vontade, ou que ele não gosta de estar naquela situação. Que escravo gosta de ser escravo, né? Uma criatura tão superior, né, aos humanos, né, essas pessoas que o aprisionaram, certamente ele não estaria muito feliz com isso. Então ele ataca o Jaskier. E o Geralt, sem saber o que significa esse exorcismo, essas palavras que ele não tinha compreensão, menciona, né? E o Jin, né, naquele momento, atende-as ao pé da letra. Então ele desaparece e vai se fuder. Né? Ele foi se fuder. Algo que certamente daria merda mais pra frente, porque, convenhamos, né, ninguém voltaria para atender um segundo desejo com um sorriso nos lábios, né, ou na boca, como é no caso do Jin. Né? Ele desapareceu e foi se fuder. E o Geralt não sabendo, né, ele só foi descobrir no final do filme quando o Crap fala para ele o significado que ele havia de fato feito. Né? Mas o Geralt não toma ciência do fato de que foi ele quem desejou, ele que fez o primeiro desejo. Né? E isso inclusive serviria de motim para as coisas que aconteceriam durante o conto, né? Porque as pessoas ao redor do Geralt também, muito em virtude da comunicação que ele faz, acreditariam que se tratou do Jaskier, definitivamente aquele quem fez os pedidos, os dois pedidos estapafúrdios dele, né? E que haveria um a mais para ser feito, algo que a Yennefer, ao descobrir isso, quando ele tem finalmente um contato com ela, tenta afastar o Geralt, né, tirar ele do caminho, ficar apenas com o Jaskier, obrigá-lo a desejar um terceiro pedido, e como todo pedido, né, como acontece nos contos, né, nas Mil e Uma Noites, em contos do tipo, ao desejar o terceiro pedido, o Jin, né, ele passa a estar livre da sua escravidão, livre para voltar à dimensão original dele. Algo que aqui na literatura do Sapkowski, né, no conto do Sapkowski, na estética dele, é introduzida uma sacanagem, né, uma atitude realmente deplorável, uma segunda na verdade, né, porque os gênios não vêm para esse plano por pura e exclusiva vontade, eles são convocados, eles são summonados, mas depois da realização dos 3 pedidos, os feiticeiros normalmente tentam controlar o Jin, aprisioná-lo novamente e fazer com que ele sirva, né, como fonte de energia, porque a energia elemental que eles possuem é grande, gigantesca, e um foco muito maior do que qualquer outro que os feiticeiros conseguiriam em condições normais na natureza. Então eles praticamente seriam uma espécie de bateria arcana e portátil, né, que um feiticeiro poderia carregar consigo, né, inesgotável de poder,
e basicamente os feiticeiros tentam aprisioná-los depois do terceiro desejo por causa disso. Inclusive, não apenas essa seria a necessidade, né, inerente a Yennefer, de ter essa energia. Claro que ela usaria para isso também, não venham dizer que ela não usaria não, porque ela usaria, mais poder é mais influência, e a Yennefer gosta disso. Mas também lá para o caso, né, da motivação inicial, original, que eu havia já descrito, que é o fato de ser mãe, poder ser mãe. Então são as duas coisas. O fato de estar associado à figura do Jaskier, a crença de que o Jaskier é quem desejou, levaria a toda essa confusão. Mas antes de chegar lá, o que acontece de fato é que o Jaskier fica totalmente destroçado, né? Antes de desaparecer e literalmente ir se fuder, o Jin deixa o Jaskier em condições terríveis. O dano que ele causa no Jaskier não é apenas de ordem física, mas também de natureza mágica. São ferimentos mágicos, né, que só poderiam ser tratados com curas, tratamentos mágicos. E como o Geralt conseguiria algo assim? A única forma de consegui-lo era ir em direção a uma cidade, né, uma localidade, uma cidade um pouco mais metropolitana, um pouco mais maior, onde possivelmente, né, um feiticeiro estaria servindo algum nobre ou algum regente local. E é o que ele faz, ele vai até Rinde, na Redânia, embora a Redânia seja um reduto onde os feiticeiros não são bem-vindos. É uma marca também da saga de The Witcher, da literatura de The Witcher, esse fato. Os redânios, né, os regentes redânios, não gostam dos feiticeiros. A má fama deles é conhecida por serem ardilosos, serem narcisistas, atenderem apenas os seus desejos, né, atenderem os desejos dos outros, mais em virtude de tentar conseguir poder e atingir os seus pessoais, né? E os redânios são um pouco mais extremistas nesse ponto. Eles são muito mal vistos por todos. A Yennefer, inclusive, está na Redânia, está em Rinde, pelo fato dela ter proteção de um comerciante. Na verdade, ela transa com ele, né? Ela fica ela está transando com esse comerciante, ela está alojada na casa dele e acaba, em virtude do papel social que ele tem, da influência que ele tem na cidade, né? Que ele tem, obviamente, que ele conseguiu por questões monetárias, né? Ele acaba acobertando ela. E ele também é alguém muito influente no conselho da cidade e tal. E ela consegue ali ficar em Rinde, fazer os abortinhos dela, os servicinhos de feiticeira que ela faz para a burguesia. E ela tem a proteção, né, exercida pela influência mesmo, né, pelo poder financeiro que esse comerciante, o Bill Barrant, tem e dá a ela. Mas como é comum, né, na Yennefer, quando ela entra na casa de alguém, ou quando ela entra na vida de alguém, ela se torna a personagem principal. Então ela acaba transformando, né, o Bill Barrant como o cachorrinho dela mesmo, né. Ela entrou, seduziu, fez parte da vida desse comerciante e de repente, no momento que ele assustou, ele já estava totalmente apaixonado, dominado por ela e ela tomando conta de todos os afazeres, né, negócios relacionados à vida dela. E essa é uma característica que espelha as outras feiticeiras. As feiticeiras terão esse tipo de comportamento, né, e capacidade também, algo que nós veremos aí no decorrer da saga dos livros. Então a Yennefer está ali. E o Geralt descobre que ela está na cidade muito em virtude do fato de ele não conseguir entrar, porque há um mandato de um toque de recolher, que foi dado pelo regente local de Rinde, onde quem não é nobre não pode entrar na cidade depois de tal hora. Não pode sair nem entrar. Sair eu acho que pode, acho que não pode mesmo entrar. E muito em virtude disso, né, do Geralt estar ali com o Jaskier nos braços, ele cuspindo sangue, né, a laringe dele está fodida, algo que eles percebem um pouco tempo depois, né, as pregas vocais danificadas, algo que poderia, inclusive, tirar do Jaskier definitivamente, né, o talento dele, né, o aparelho necessário para que ele sobreviva e faça poesia, cante e tudo mais, né.
ele acaba ficando numa barraca ali mesmo, até esperar o sol raiar. E é nessa barraca que ele descobre que o Jaskier definitivamente está danificado, ele está ferido a um nível mágico, que aí seria necessário um tratamento mágico, né, e que era justamente as cordas vocais, a laringe, né, o aparelho vocal dele, o que foi mais danificado, isso e alguns órgãos internos. Né. Sem um tratamento mágico ele não iria sobreviver. É o que fala para ele um elfo que ali estava, né, que é o Shriadan, e que inclusive tem um primo na cidade, né, e é onde ele também fica, que é uma espécie de albergue na cidade, né, que o dono se trata de um sujeito chamado Erdio, que também é um elfo, né, e que seria necessário, segundo o Shriadan, né, que não se sabe muito bem a idade dele, que é uma característica dos elfos, né, em virtude da longevidade, algo que eu falei lá nos confins do mundo, então não vou retornar a isso. Será 20 ou 120? Não se sabia, mas era um elfo que tinha um pouco de conhecimento medicinal e faz ali uma pequena intervenção básica com o Jaskier, mas não mágica, né? Algo que seria necessário. E através dele, na verdade não é nem através dele, porque o Shriadan tem uma certa resistência em falar da Yennefer porque ele está totalmente apaixonado por ela. Que é inclusive uma coisa que o Geralt até se surpreende, né? Porque os elfos eles não tendem a se misturar e nem se sentir atraídos para outras castas, além da casta étnica deles. E as feiticeiras, uma feiticeira foi capaz de fazer isso com um elfo que aparenta, né, ser um elfo bastante maduro. Isso dá a nós, né, uma percepção de quem é e de que é capaz, né, a Yennefer de Wengerberg, quando ela usa toda a sua sedução e a sua influência. E é através de um outro elfo, não do Shriadan, que a presença dela, né, é descoberta, é sabida pelo Geralt, que é justamente através de um meio-elfo, que é o Vratmir. Né. Ele não é o elfo puro, ele é fruto de uma relação, né, entre um humano e uma elfa, e ele é um cavaleiro ali local. Inclusive tem brasão e tal. Mas o Geralt percebe que o brasão dele tem uma marca, né, uma listra branca, que o reconhece como membro da confraria, né, de cavaleiros, né, que ele é um nobre, filho de um nobre, mas a faixinha branca lá dá a entender que ele não desfruta das mesmas vantagens dadas para um cavaleiro nobre. Né. Só nesse ponto, nós temos dois aspectos conceituais também que o Sapkowski está nos mostrando. De que os Scoia'tael se referem à maioria dos elfos, né, que tem um ódio profundo pelos humanos, mas que na sua minoria também existem os elfos que conseguiram fazer com aquilo que os elfos mais selvagens não conseguiram, se adaptar à vida humana. Então tem elfos vivendo em sociedade, mas ao viver em sociedade, mesmo esses elfos que se adaptaram melhor, aceitaram esse novo estilo de vida, eles ainda são alvo também de preconceito. Né? E isso nós vemos justamente, né, no albergue do Erdio, por ser um albergue mais velhinho, né, mais caindo aos pedaços, que inclusive ele fez seguro e apólice, e quando a Yennefer destrói o albergue dele na tentativa de aprisionamento do gênio no final do conto, ele ri de orelha a orelha, né, porque ele tinha um seguro para isso, e iria receber uma bolada de dinheiro por causa disso. O albergue dele era pobre. E nós temos aí agora, né, o meio-elfo, que não é elfo puro, e mesmo assim ele é visto com preconceito a ponto de não receber, né, ser considerado um filho bastardo, as benesses da nobreza. Mas assim, ao descobrir, né, que existia uma feiticeira na cidade, ao amanhecer, né, o Shriadan vai com Geralt lá no estabelecimento, né, no albergue do Erdio, e assim eles apontam para o Geralt uma direção ao deixar o Jaskier em repouso, né, onde ele poderia encontrar essa personagem, a nossa Yennefer de Wengerberg. Algo que eu acho importante também de frisar e enfatizar em O Último Desejo é que Geralt sempre foi avisado por Shriadan sobre as características da Yennefer. E não apenas pelo Shriadan, né, mas também pelo Vratmir.
sempre falaram para ela: ela é individualista, ela é desdenhosa, ela não tem empatia, compaixão pelos outros, ela não faz nada por altruísmo, ela sempre faz algo esperando alguma coisa em troca ou que seja interessante para ela. Isso nos mostra uma Yennefer dos primórdios da saga, né? Tanto o Geralt quanto a Yennefer, eles não são personagens gostáveis, digamos assim, no início da obra. Eles melhoram muito em relação ao tempo. Eles vão conquistando a nossa simpatia, né, com o decorrer da obra, com o decorrer da saga. E muito em virtude do aparecimento da Cirila na vida deles, né? Coloca-os sobre uma responsabilidade em um tipo de relação afetiva diferente, faz com que eles consigam amadurecer muito mais do que o nível de maturidade que eles tinham no início da obra. Então eles melhoram muito em virtude do aparecimento da Cirila na vida deles. Mas a princípio eles não eram personagens muito gostáveis. Eu já critiquei muito o Geralt, né, nos meus podcasts, o Geralt dos Primórdios, e as críticas para Yennefer são pontuais e válidas também no mesmo ponto. Ela é tudo isso, ela é exatamente tudo isso que falam dela, né? Uma mulher completamente livre, que não é um problema, né? Ela ser livre, dona de si mesma, né? Dona de si mesma, independente. Isso é um ponto forte, marcante da personagem dela. Mas o problema da Yennefer é justamente essa Yennefer aqui do início da obra, é que ela não tem muita empatia pelos outros, né? O que nós vemos, né, como um ponto de justificativa os antepassados dela, né, as coisas que ela passou, que é algo que nos faz pensar por que ela assumiu essa direção. Mas são coisas, né, que eu já falei no início do podcast, então se eu falar novamente é um pouco redundante. Mas a questão é que Vratmir e Shriadan, eles avisam sobre a Yennefer. E ela é tudo o que eles falam mesmo, né? E quando o Geralt vai procurar por ela na mansão do Bill, né, do Bill Barrand, ele tem dificuldades para entrar, mas acaba entrando à força, né, passando pelos soldados que estavam de guarda. E já com conhecimento de que ela tinha características promíscuas, né, Sheridan e o Vrat me avisaram que ela se mantinha na casa do Bill Barrand porque ela dava altas orgias, uma coisa que vocês inclusive vão ver na série de TV, né? Ela organizava orgias, né, festas sexuais, que inclusive ela também participa, né? Ela se deita com vários. Ela é livre, ela é dona de si mesma, ela manda em si, ela não está nem aí, né? E não tenho nada contra isso. Meu problema com a Yennefer é justamente a falta de empatia, que a personagem dela, a frieza que ela tem no início da saga, no início da obra. Ela é uma personagem muito fria, muito detalhista, né? Muito manipuladora também. Esses são os desvios de fato de caráter dela. Mas essa característica da Yennefer é interessante, né? É bem vista, bem quista por muitos nobres, né? Muitos burgueses. Então, ela quebrava a lei, né? Amparada na lei do asilo, né? Que ela recebeu do Bill Barrand, com praticamente tudo ali na cidade de Rind, né? Organizava essas orgias, ela não pagava imposto, que foi uma coisa que eu não cheguei a mencionar, né? Mas que também acontece muito na Redânia e é descrito no texto, né? Que a Redânia acaba taxando mais, né? Colocando mais imposto sobre a prática da feitiçaria, mas no sentido também de evitar que dificultar, né, que os feiticeiros trabalhem na Redânia, é uma forma de afastá-los. E a Yennefer faz tudo sem pagar imposto. Ela é tupetuda, né? Ela é uma feiticeira realmente muito difícil, que tem uma bússola moral um pouco complicada, mas que também é uma pessoa que você vê que ela tem uma personalidade muito forte, né? E ela é muito cheia de si também, né? Tem uma autoconfiança até um pouco exacerbada na capacidade dela. A Yennefer é brilhante, meus caros. Em termos de magia, de controle da magia, conhecimento, ela é brilhante. Ela está muito na frente da maioria das feiticeiras que fazem parte do capítulo. Ela não é a mais poderosa delas, mas ela está entre as tops, certamente. Mas uma das características, um dos problemas da Yennefer de Wengerberg é justamente o fato dela achar que é melhor
do que ela é. Ela é boa, mas ela acha que é melhor do que ela é. Que é o que inclusive nós vemos acontecer nesse conto, justamente no ponto onde ela tenta capturar o Jin. Ela tem uma autoconfiança muito grande no poder dela, e isso acaba ferrando com ela algumas vezes, né? E esse é um ponto marcante e distinto desse conto, que é importante prestar atenção. O Geralt, quando ele entra na residência, ele não demora muito a encontrá-la, porque ele encontra um cara nu, né, no meio do caminho, reclamando que ela queria suco de maçã, né, que ele desceu para pegar o seu suco de maçã, né, um pouco bêbado também. Ele acaba levando o suco de maçã para ela, ele fica lá embaixo, e era o Bill Barrett, né, e ele é recepcionado pela Yennefer, né, que não contava certamente com a presença dele ali. Ela estava nua, só usando a fitinha, né, com a pedrinha que ela usa, a joia que ela usa no pescoço. Não sente o menor constrangimento de ficar nua na frente do Geralt. A Yennefer não tem essa, ela não tem esse tipo de restrição. Ele fica mais sem jeito, né, um pouco, não diria incomodado, porque ele gosta, né, porque ela é lindíssima, ela é belíssima, é uma mulher maravilhosa, uma deusa na frente dele, embora as cirurgias mágicas que ela passou, né, o botox, né, e as plásticas mágicas, que eu costumo chamar, né, que ela recebeu, não tenham deixado perfeições, não são perfeitas, né. Quando se observa mais atentamente, a gente percebe ali uma coisinha no nariz, né, uma coisinha nos seios, na coluna, né, nós vemos que há imperfeições, mas no conjunto, no todo, a aparência da feiticeira é lindíssima, né, elas são suntuosas, esconde realmente, né, essa característica estética das feiticeiras tem uma função, né, que é nublar a visão, né, o julgamento, o juízo das figuras masculinas, principalmente, quanto a elas. Esconder a natureza da sua intencionalidade, né, da sua capacidade de manipulação, de sedução. É fazer com que, né, as criaturas fálicas caiam mais facilmente sobre o seu domínio, ou aquelas que não têm falo, mas também gostam da fruta, como a Philippa, né? Que é uma feiticeira que é uma feiticeira lésbica no The Witcher. The Witcher é uma obra que inclusive tem bastante representatividade em relação a preferências sexuais, né? É uma obra interessante nesse sentido. E a Philippa, certamente nesse campo, né, é a mais significativa, também pela influência e poder. Então o Geralt fica um pouco constrangido com ela, né? Vê que ela gosta, ela não tem a menor... ela não é uma pessoa reprimida, né, sexualmente, ela trata a sexualidade de maneira muito natural, é algo totalmente comum para ela, até tem muitos objetos sexuais, né? No quarto havia vários, é narrado no conto, né, que no quarto havia várias imagens, né, várias estatuetas de faunos em posturas fálicas, né, e posições diferentes. É quase como um Kama Sutra, né, em pequenas estatuetas ali que a Yennefer tinha, usava, né, ou se inspirava para poder ter relações sexuais. Ela recebe, né, o Geralt, né, toma o suco de maçã, gosta da atitude, procura sondar um pouco os motivos dele em virtude da visita. Inclusive, a princípio, ela também o ataca, né, porque ela achou que ele seria um bandido, né, um intruso, e como ela é uma pessoa não muito bem vista na cidade, certamente poderia ser um assassino, né, alguém contratado pelo conselho da cidade, mas os mais conservadores, para dar cabo da vida dela. Então ela também ataca o Geralt e inclusive aprende com esse episódio, né? Essa é uma outra característica muito forte e marcante da Yennefer de Wengerberg. A Yennefer, ela observa as coisas. Ela não só age, mas ela também aprende com as coisas que ela observa, com os efeitos causados pelas ações dela e dos outros. Mas mesmo assim, quando é com ela, ela ainda inclusive se acha demais, né? Eu já falei sobre isso, enfim. Mas quando ela ataca o Geralt, ela vê que ele consegue se esquivar muito bem do ataque mágico que ela lança sobre ele.
ela lança alguns raios, né? E o Geralt consegue esquivar, né? Não ser atingido por eles. Faz, né, movimentos para repelir os raios, o efeito mágico que ela lança sobre ele. Mesmo assim, ele é arremessado em direção à parede, né? Ele tenta conter, contém o efeito, mas ainda assim ele recebe um impacto, né? Um golpe em virtude dele, o que manda o Geralt direto para a parede. Isso demonstra a força, o poder de uma feiticeira, né? Um simples gesto, ele já é arremessado, um bruxo é arremessado contra a parede. Mas ela percebe que ele tem habilidades suficientes, conhecimentos, a princípio, para repelir golpes como este. Algo que faria com que ela mudasse a estratégia dela futuramente no conto. Chegaremos lá. E esse é um fato muito importante. A Yennefer observa, né, observa o que está acontecendo. E nisso ela descobre, né, ela acaba, tanto com a informação do Geralt e por essa constatação, né, da capacidade dele de repelir ataques mágicos, consegue perceber que ele é um bruxo e assim abre um pouco mais fica um pouco mais receptiva a ouvir o que ele tem a dizer, e aí o Geralt deixa ela ciente de tudo o que estava acontecendo. Não falando tudo, não falando sobre os desejos necessariamente, né, ou com quem, na verdade ele esconde com quem estava o selo de proteção da ânfora, né. Sobre os desejos do Jaskier, ele fala, inclusive é o que faz com que ela descubra que ele realizou 2 e que faltaria apenas um desejo a ser realizado, né. Mas com quem estava o selo, ele esconde. Ela faz com que o Geralt tome um banho, porque ele estava fedendo, e ela fala isso na cara dele, você está fedendo, está com um futum, né? Você não percebe, mas eu sinto, então trate de se banhar, e aí eu falo com você. Conversamos um pouco mais sobre o que podemos fazer em relação ao seu companheiro Jaskier, né? Ela faz o Geralt ficar nu, e tomar banho nu ali na frente dela, ela não está nem aí, né? E é a única condição para ela falar com ele. Ela é assim, é do meu jeito, e você vai seguir as minhas regras. Tome banho aí. E ela fica olhando para ele peladão, ele todo constrangido, ela não está nem aí. Na hora dela, embora ela já tinha ficado nua com ele, ela lança um feitiço, né, uma magia de invisibilidade, e apenas deixa que ele veja, né, a água batendo no corpo dela, a toalha no corpo dela, nas formas, mas isso aí já era Yennefer, né, usando a sedução, tentando seduzir o bruxo, né, porque ela já havia sacado do que se tratava, de uma ânfora, de um djinn, e isso certamente atenderia os interesses dela. Então ela começa a usar, de fato, a sedução, para que o bruxo ficasse seduzido por ela. E ele é, né? No último desejo ele é seduzido, ele é fisgado pela Yennefer e ficaria até a última linha, né, o último capítulo de toda a obra. Yennefer de Wengenberg seria uma constante na vida dele. Nunca insuperada, né? Nunca superada, no caso. Ela é insuperável para ele. Um bruxo trouxão. Mas ele cai na sedução da Yennefer. Mas o que fica muito marcado para o Geralt são aquelas marcas, né? Aqueles elementos que eu chamo de elementos conceituais marcantes da personagem de Yennefer Wengenberg. É o que faz com que nós a reconhecemos e que o bruxo a reconheça também, né? Porque não apenas fisicamente, mas psicologicamente são características dela que sempre ficam marcantes para ele, sempre na sua memória, nos momentos inclusive de ausência dela, né? Que é o perfume de lilás e groselha, os olhos violeta, né? E também, né, o tipo de traje, nós podemos também dizer do tipo de traje que ela usa, né, que é só o preto e branco. São características, né, marcas, né, símbolos representativos e constantes da Yennefer de Wengenberg, principalmente o perfume de lilás e groselha. Um aroma, né, um cheiro que ele nunca conseguiria esquecer. E sempre, a partir daquele momento, se veria necessitado,
dele, né? Inclusive ele sonha. Quando o Geralt sonha com a Yennefer, quando é narrado na obra momentos onde ele tem essas experiências oníricas, ele sempre é visitado por esse perfume de lilás e groselha. Yennefer, então, depois de seduzi-lo, né, ele cai como um peixe babacão, como o Bill Barrett caiu, como o Sheadan caiu, e como várias outras pessoas caíram, né, durante a saga e antes dela, a Yennefer topa ajudá-la. E vai em direção, né, ao albergue do Erdil consultar então o Jaskier. E decide, faz com que todos saiam do recinto e ela fica sozinha fazendo a sua consulta. A Yennefer ajuda o Jaskier, ela não deixa de fazê-lo, né? Mesmo ela tendo outros planos para o Jaskier e para conseguir os seus objetivos, nós vemos que existe nela algum mínimo nível, né, de humanidade, de compaixão, digamos assim. Ela não é brutal, né? Ela não fingiu que iria ajudar e apenas tomou posse do selo e do alforje, que iria acontecer. Mas ela acabou também ajudando o Jaskier, ela presta assistência médica para ele. E depois de um tempo, ela chama o Geralt no quarto, apenas ele, para ir lá, né, ver como o Jaskier estava e conversar um pouco com ele, trocar algumas palavras com ele. E é aí que ela, tendo aquela experiência primária com o Geralt, com a magia, com o uso de magia, ela muda sua estratégia. Ela inscreve runas no chão, e são runas de aprisionamento. O Geralt, ao entrar dentro delas, ele também acaba ficando imóvel, né? Incapaz de se locomover. E a Yennefer revela que sabia que o selo estava com ele, que é uma característica também das feiticeiras, né? Elas conseguem ler mentes. O Sapkowski está introduzindo todos esses conceitos aqui. Todos esses conceitos que iriam ser utilizados, né, constantemente durante a saga. São conceitos chaves para entender um feiticeiro. Eu costumo dizer que quem lê O Último Desejo já conhece o mundo, porque mesmo que não de forma muito minuciosa, mas de forma bastante sensível e pontual, o Sapkowski nos dá todos os elementos chaves do mundo dele e das personagens dele. E aqui nós vemos, né, eles serem aplicados. A inteligência da Yennefer ao aprisionar o Geralt, né, o fato dela já saber que o selo está com ele, ela não é estúpida. Eu acho que para uma personagem com o nível, né, intelectual dela nem era necessário esperar que o selo estivesse com o Jaskier, alguém enfermo, que poderia ser assaltado, roubado, né, estando lá num albergue no meio do nada. Ela não é idiota, ela sabia que o selo estava com o Geralt e rouba o selo dele. O Geralt tenta impedir, né, que a Yennefer siga com os seus planos, porque fazê-lo era completamente descabível. Ele viu o poder do Jin, viu o que o Jin era capaz, de que não seria uma criatura muito fácil de aprisionar, subordinar aos desejos dela, mesmo que ela fosse uma feiticeira excepcional. Isso poderia causar sérias consequências também para todos ao redor, né? Para a cidade de Rind, as pessoas ali envolvidas. E ela já tinha planos também de começar essa invocação, né? Essa aproximação já ali no quarto, né? Iniciar o processo ali. E claro, ela utilizaria para isso o Jaskier, porque ela sabia da existência de 2 desejos realizados e necessitaria desse terceiro para que, por fim, né, o gênio, o Jin, ficasse livre da ânfora, né, e assim ela pudesse aprisioná-lo novamente. Ela utilizaria o Jaskier, algo que deixa o Geralt muito preocupado, né, desesperado, porque ele teme que o amigo dele, já enfermo, né, seja uma vítima fatal desse processo, que certamente seria, né, era algo de se esperar. Né, muito mais, não tanto em virtude da Yennefer, mas também por causa dela, porque ela não é uma pessoa cuidadosa, ela não está ligando muito para isso. Na medida em que ela visualiza o gênio e o poder do gênio, ela esquece um pouco o que ela tinha acabado de fazer, né, tratar o Jaskier. Ele poderia ser uma vítima assim como ela, em virtude da inconsequência dela, né, pela superestima que ela dá ao seu poder.
Então o Jaskier ficou, o Geralt no caso, né, ficou preocupado e tentou negociar com ela. Mas a Yennefer tinha outros planos para ele. Algo importante de mencionar, e algo que eu não esqueci de mencionar inclusive há pouco, foi duas coisas que também não posso deixar passar batido. O fato de Yennefer ter um corpo descrito, né, como um corpo de uma jovem de 20 anos, que é uma coisa aí que a série vai utilizar, mas imagino que inclusive a atriz, né, a Anya Chalotra, tenha sido escalada muito em virtude disso, mas no contraste com a idade mental da Yennefer, é algo totalmente distante, é só corpo mesmo, né, mas mentalidade é uma mentalidade de uma anciã, algo que inclusive me preocupa com a série, mas não vou entrar em detalhes, já falei isso em podcasts que estão aí no canal, consulte quem achar interessante. E um outro conceito que também é constante, né, na obra é o medo que Geralt possui de viajar por portais. Para ir para o albergue, a Yennefer utiliza um portal, né? E o Geralt lembra dessas experiências de vários casos acontecidos, né, em virtude dos usos de portais por feiticeiros, né? Viagens onde um pedaço de um corpo, né, chega no destino e outro pedaço não. Quando alguém viaja por um portal, nunca chega no destino original e nunca mais é visto. Sem falar também que quando as viagens pelo portal, os portais, né, que os feiticeiros utilizam, essas viagens também dão uma sensação de muito frio, né? As entranhas são afetadas por essas viagens e sempre deu no Geralt também uma sensação de desconforto. Então é o medo de que alguma merda aconteça durante a viagem e também uma sensação física que é muito desagradável para ele. Também tem um fato, né, dos portais às vezes serem um pouco imprecisos no lugar de chegada e de repente eles abrem no meio do céu e a pessoa despenca, né, de uma altura de, sei lá, 10, 15 metros e morre. São acidentes de percurso, né, que são possíveis de acontecer. E é um medo, uma fobia, que é marca, né, a característica marcante do personagem, porque é uma das poucas fobias que o Geralt tem, é uma fobia muito engraçada, né, que é o medo de portais. Então eu não poderia deixar passar batido esse aspecto. Enfim, voltando a falar dos planos que a Yennefer tinha para o Geralt, antes de colocar em prática o que ela tinha em mente, o Geralt ameaça, né, chamar o Shriadan, falar que ele estava sendo aprisionado, que os elfos iriam interceder por ele, e a Yennefer deixa claro o quão poderosa, eficiente ela é, inclusive nem precisando fazer o uso da magia, apenas da manipulação e da sedução. Porque ela deixa claro que o ambiente que ela escolheu para fazer a armadilha, aprisioná-lo, deixá-lo, ele, no caso Geralt, à mercê dela, foi pensado, foi de caso pensado. Trata-se do albergue de Erdil, primo, né, de Sheadan, que era alguém, um elfo, como eu já havia mencionado, totalmente caído, escravo dos desejos que ela eliciou nele. É alguém perdidamente apaixonado por ela, que não levantaria um dedo para impedir o que ela estava fazendo ali. Embora ele já sabia de antemão, né, que isso podia acontecer e tenha tentado ali evitar que o Geralt se metesse com ela. E também, digamos, né, com esse amor platônico, né, essa tara pela Yennefer, também evitar uma outra presença masculina perto da Yennefer. Meio que ingênuo da parte dele, né? É estranho ver justamente um elfo se comportando assim. Mas isso dá para nós a dimensão de quem é a Yennefer de Wengerberg, né? Então ela escolheu a dedo. Então o Geralt estava realmente fodido. E depois, né, com um gesto, zombando também do Geralt, né, ela beija-o, continua o seduzindo, dá um beijão nele, mas também para lançar nele um encantamento, deixando ele sob o domínio dela. E é um domínio, uma manipulação mental. Aí, no fato, é encantamento, sim. E é interessante a narração, né, a descrição do Sapkowski em relação a esse encantamento, porque nós vemos que o Geralt mantém um certo nível de ciência do que ele está fazendo, embora não consiga conter o que ele está fazendo.
É como se fosse realmente um escravo mental do desejo dela. Ele age como se fosse um robozinho de controle remoto. E o que a Yennefer faz? Como nós havíamos mencionado brevemente anteriormente, que o público, né, o pessoal de Hindi, os conselheiros da cidade, não eram muito com a cara dela por causa das coisas que ela fazia na cidade, as orgias, as festas, o fato de fazer feitiçaria e não pagar imposto, quebrando todas as leis. Eles falavam muito mal dela, né? É uma vagabunda, é uma meretriz, né? Uma prostituta, né? Esses nomes, né? Essas pejorações que nós comumente vemos por aí, relacionado às mulheres, né? Essas pejorações. Uma imoral. Algumas das pejorações são compatíveis com a figura da Yennefer, né? Principalmente aquelas que se referem à pouca empatia que ela tem. Mas o resto é realmente insulto. Insulto de ordem misógina mesmo. E tanto os sacerdotes religiosos, políticos influentes, né, membros do conselho da cidade, falaram mal dela. E a Yennefer é uma pessoa muito orgulhosa. Ela não aceita ser tripudiada, ela não aceita ser rejeitada, mal falada. Mas isso eu já falei no podcast, então não vou voltar a falar extensivamente sobre isso. Mas o fato é que ela usa o bruxo, nada do que melhor do que um bruxo, né, um ser completamente acima da média fisicamente, né, ágil, para vingar-se desses detratores. Então ela manda o Geralt visitar esses sujeitos, né, esses membros do conselho, né, o Lororino, né, na casa lá de penhores, né, colocar a bunda dele para fora, né, sentá-lo no colo e dar umas cacetadas, né, bater nele com um cinto em praça pública para desmoralizá-lo, ir na casa do farmacêutico e bater no cara também, ameaçar o cara, visitar o sacerdote da cidade, que é justamente o Crap, né, e que inclusive é o único sacerdote, o sacerdote no caso, né, a figura, que o Geralt não consegue colocar em prática os planos de vingança e humilhação dessas figuras políticas da cidade. Porque o Crap, além de um sacerdote religioso, ele também tem conhecimento mágico. E através da fé, ele costuma dizer, né, e não da magia, ele consegue algumas proezas do campo mágico também. A presença do Crap no conto nos deixa a sensação de que ele é de fato um erudito. Ele não diz apenas... Ele demonstra conhecimento, mas não é um conhecimento raso e apenas fruto de um fundamentalismo religioso. Ele sabe do que ele está falando. Ele tende a ir para o campo religioso, mas ele claramente possui conhecimento mágico e efeitos mágicos. Ele é capaz de realizá-los também. Não como a Yennefer, mas o suficiente para se proteger. E ele desacorda o Geralt, né? Através de um encantamento, algo que os demais não conseguiram fazer. E fisicamente eles não eram páreos para o Geralt, não conseguiria conter a investida dele. E o Crap o desacorda, e depois o Geralt acorda, naturalmente, numa masmorra. Ele está preso, só que o Sheriadan está do lado dele. E sem saber muito o que fez, né, o que o Geralt acabou aprontando na cidade, o Sheriadan atualiza ele da situação, né? Fala que tudo o que ele fez conta, passo a passo que o bruxo acabou realizando em virtude do controle mental que a Yennefer colocou nele, né? Ele relata assim de uma forma bastante minuciosa, né? Inclusive algo que vai deixando o Geralt muito constrangido, muito constrangido. E um bruxo demonstrar que está constrangido é algo raro, né? Inclusive pela pouca expressividade que ele possui. Isso dá para vocês a dimensão do quanto o Geralt ficou realmente envergonhado das coisas que ele começou a ouvir, né? Ir na casa de penhores, dar um murro na boca do dono, chutar ele deitado no chão, bater no empregado, ir na casa do farmacêutico, né? Arrancar ele de lá e mencionar publicamente, em praça pública, que ele não deveria chamar de puta uma mulher tão nobre, né? Dizer que ela é uma fornicadora sem nunca ter fornicado com ela, né? Tirar a calça do sujeito, bater nele com um cinto, com a bunda para cima. Coisas que realmente envergonharam bastante, né, o Geralt. Só que o Geralt não conseguiu entender por que diabos o Sheriadan estava ali.
E ele explica, né, que quando o Crap faz com que ele fique desacordado, faz com que ele desmaie, antes de dar a devida surra nele também, o Sheridan intervém quando os guardas entram no templo, né, claramente com lanças, e mesmo desacordado, eles iriam matá-lo. O Sheridan sabia que eles iriam matá-lo. E como ele interviu, impediu que os guardas o trucidassem, o perfurassem, ele acabou sendo preso também como cúmplice, né? E estava ali na merda com ele, esperando pela sentença que certamente, né, devido à rigidez com os feiticeiros na cidade, a pessoas baderneiras, possivelmente eles seriam enforcados, caso o contato do Sheridan, né, que era o prefeito Neville, não intervisse a tempo. Algo que vem a acontecer, mas apenas porque algo mais acontece ali na prisão. Claro que conselheiros, figuras políticas importantes, não deixariam passar tamanha chacota e humilhação pública. E o Lororino, né, membro do conselho, o qual foi espancado, né, teve as suas nádegas transformadas em 2 beterrabas, ele também agiu com represália ao Geralt. Ele mandou que um dos carcereiros, né, um dos carrascos da prisão, espancasse o Geralt de Rivia. E ele é espancado. E o Sapkowski narra ele sendo espancado. E o carcereiro acaba com o Geralt. Ele espanca ele para valer. Né? Ele é destruído ali. Tudo isso por culpa da Yennefer, né? A Yennefer ferra ele com gosto. E mesmo assim o Geralt vai com o rabinho entre as pernas, né? O rabinho entre as 2 pernas atrás dela, no fim do conto. Acostumem-se. Ele é totalmente perdido pelos encantos dela. Foi fisgado. Um trouxão. Eu gosto da Yennefer também. Eu falo isso mais em sentido provocativo mesmo. Mas é verdade, é verdade. Enfim, antes de continuar espancando o Geralt, depois que ele já tinha feito muito, mas ele pretendia fazer mais, espancar ele talvez até a morte, o carcereiro pergunta para o Geralt, né? Você tem mais um desejo, algo a mais que você gostaria, né? E o Geralt responde, na raiva, né? E, ironicamente, eu gostaria que você explodisse. Você se desintegrasse, explodisse. E, imediatamente, após a menção dessas palavras, desse comando, desse desejo que ele gostaria que se realizasse, que a figura dele, no carcereiro na frente deles, explodisse, o cara inchou, virou um tomate e cabum! Sangue, entranhas, pedaços de carne para tudo quanto é lado. E aí, é nesse ponto do conto que fica claro para o leitor que quem rompeu o selo da ânfora, não foi o Jaskier, foi o Geralt. O Geralt não tem esse poder. Um bruxo não tem esse poder. Ele não é capaz de realizar coisas desse tipo. Algo para que quem está lendo no primeiro livro pode ficar um pouco confuso, né, Mora? Que diabo aconteceu? Como? Como explicar um negócio desse? Foi a Yennefer que fez isso? Há quem pode se confundir, mas eu não acho que um leitor mais atento vá se confundir. Cai a ficha. É o segundo desejo. Né? Geralt desejou que ele explodisse e ele explodiu. Onde quer que o Jin estivesse, incorpóreo, invisível ou não, ele ouviu o desejo, ele sentiu o desejo do bruxo e o realizou literalmente. Né? E é isso que faz com que o prefeito Neville vá em direção a eles, né? Muito em virtude do uso de uma feitiçaria, né? De uma feitiçaria potente, questioná-los. Nessa visita, o Crap já está junto com o Neville, com o prefeito, e tenta deixá-lo ciente de que não se tratava de um caso em particular, de 2 feiticeiros ali, Sheridan e o bruxo de frente a ele, mas certamente pela cadeia de acontecimentos, né? Muito em virtude dos alvos que o Geralt atacou, que se tratava certamente de algo mandado, né, idealizado pela Yennefer,
porque claramente se tratava de um dos principais inimigos, opositores que ela tinha na cidade, e que era algo da natureza dela. Amplia, deixa mais às claras, né, algo que estava óbvio, e que a Yennefer, convenhamos, não tinha tanto interesse assim de esconder. Mas traz a essa consciência. E eles ficam ali divagando, até que o Jaskier aparece no recinto. Né? Ele entra por um portal e entra com a mensagem, né, como se fosse um pombinho de viagem. Ele acordou há pouco, estava ciente, inclusive a Yennefer falou o que ele deveria fazer. Ele deu um chute nele, né, posso dizer, não chutou ele, mas agarrou ele, abriu o portal, agarrou e jogou ele dentro do portal, e deu o seguinte recado: fale lá que o bruxo é inocente, que soltem-no. A Yennefer, embora tenha feito esse tanto de merda e o Geralt passar por toda essa humilhação, também não tinha intenção de deixar ele apodrecendo lá na cadeia. Algo que poderia não ser eficiente, né? Porque o Jaskier, como um carteirinho de viagem, não era garantia que o Jaskier entrasse na prisão, na masmorra, dissesse para assaltá-lo, e alguém como a Yennefer, inclusive sendo mandado para Yennefer, não era garantia de que o Geralt fosse assaltado. Mas digamos que em algum momento, né, a consciência dela deve ter pesado. Ou seja, são pequenos aspectos que nos mostram que a Yennefer, embora despudorada, né, e narcisista, no coração gelado dela, né, no fragmento de gelo, que inclusive é um dos nomes, né, que se dá a um conto futuro, no segundo livro, que embora ela tenha um fragmento de gelo dentro do peito, ela não é uma pessoa totalmente fria. Há esperança para uma personagem como a Yennefer. Há esperança. Há possibilidade de melhora para essa personagem. O Neville fica possesso, né? Tamanha audácia da Yennefer. Mandaram um poetazinho, né, vindo de um portal, dizer essas coisas para ele, o que ele devia ou não fazer. Mas o fato é que vem à tona, ali durante a conversa, o fato de que a Yennefer estava atrás do gênio, que o gênio era algo real, existente, e que as coisas estavam acontecendo, a explosão do carcereiro aconteceu, também muito em virtude disso. Né? São coisas que, digamos, haviam coisas ali mais imediatas, mais intensas e precisavam de uma intervenção mais pontual, problemas maiores, precisam de mais atenção, depois resolver os problemas menores, né? Estipular essa hierarquia, digamos, do que era mais imediato. Principalmente também pelo fato de que em Hind, né, naquela noite chuvosa de tempestade, algumas luzes começaram a aparecer, né, eventos arcanos, né, efeitos arcanos gigantescos começaram a acontecer muito próximo ali da prisão, e justamente no teto do albergue, né, do Erdil, primo do Shriadan. De longe, as luzes, a tentativa de manipulação do gênio pela Yennefer já era percebida. E o gênio, pelo fato de ele não ter realizado o terceiro desejo, né, o último desejo, ainda estava ali preso a essa necessidade, com total potência, preso a esse vínculo, a essa escravidão, o que certamente iria dificultar N vezes mais, milhares de vezes mais, a Yennefer, né, por mais habilidosa que ela fosse, iria dificultar o seu aprisionamento. E o gênio, né, o Jin, estava se debatendo, e a força dele, a caoticidade, o poder dele, era tamanho que estava começando a devastar toda a cidade, destruindo prédios, iniciando incêndios, que eram um pouco abafados por causa da chuva. Se algo não fosse feito, se não fosse decidido tomar alguma medida mais drástica, certamente a cidade iria para o saco, porque o Jin era capaz disso, porque se tratava de um Jin realmente com um poder gigantesco, né, imenso. E o Crap meio que cruzou os braços. Para ele não haveria nada a ser feito. E o Geralt, também, né, marcado por essa coisa fatalista, né, que esperava, esse evento fatal que esperava a cidade, um pouco sensibilizado por isso, mas nós sabemos que nós não somos trouxas, nós sabemos que era mais uma preocupação com a Yennefer. Opta, né, por intervir
solicitando ao Crap, ao sacerdote, que abrisse, né, o portal original de onde o Jaskier havia vindo. O Jaskier fica louco, né? Inclusive ele fala até o fim. Depois, desse momento aqui, até o fim do conto, ele começa a conversar com o Sheriadan, falar com o Sheriadan como ele foi capaz disso, como ele foi tão inconsequente. E o Sheriadan entende, porque o Geralt estava passando, naquele momento, tudo o que ele já havia passado. O Geralt estava perdidamente, né, seduzido pela Yennefer. Apaixonado por ela. Ela já havia fisgado de tal forma que não havia volta depois daquilo. Né? Ele sabia disso, ele sentiu isso na pele. Né? Então, mas o Jaskier, a princípio, não entende. Até porque o Jaskier não conhece isso. Né? O Jaskier é um personagem mulherengo, boêmio, fanfarrão, que ele não se envolve emocionalmente com as mulheres. Ele só as usa para satisfazer os seus desejos carnais. Né? A nível emocional, afetivo, ele não tem esse tipo de relação. O máximo que ele teve na franquia, né, na saga, algo que também não dura, né, foi com a Ana Henrietta, lá em Toussaint. Mas o Geralt, o Jaskier, no caso, né, não entende muito essas reações inconsequentes, né, totalmente descabidas que o Geralt está tendo. Então o Crap decide reabrir o portal, né, através das rezas dele lá, né, porque o portal, quando aberto e quando ele fecha, fica um rastro que, para um feiticeiro ou alguém que conheça magia, né, e esse tipo de magia, se ele não demorar muito, se ele fazer de forma bastante breve, ele consegue ainda reabrir o portal para ligar e criar, né, uma passagem direto à fonte novamente. Algo que ele faz. Geralt volta até a Yennefer, tenta contê-la, ela chama ele de tudo quanto é nome, mesmo o Geralt falando que estava ali para ajudá-la, a impedi-la de fazer essa inconsequência, né? Esse controle que iria causar a morte, a destruição da cidade inteira. Ela não estava nem aí, ela estava se lixando para isso. Né? Ela acha estranho, né, que mesmo depois de ter feito tudo que ela fez com ele ainda tem essa postura. Acha estranho, mas ela sabe porque ela fez o trabalho dela muito bem, ela o seduziu. Ela sabe o que ela fez. Mas toda e qualquer tentativa que o Geralt tem em relação a ela, ela tenta contê-la, né? Inclusive ela joga uma rede, um encantamento, né, de uma rede de linhas vermelhas que aprisiona o Geralt de novo, queima o Geralt quando ele tenta se movimentar, né? Ela faz de tudo para evitar com que o Geralt a ajude de fato. Um pouco antes disso, o Geralt se aproxima dela porque ela está gastando muita energia arcana e o desgaste físico dela já é notório. Ela não está conseguindo conter o gênio. Porque não é possível. Naquele ponto era impossível. E o Geralt ainda não tinha dito isso para ela. Né? Algo que era arriscado também. Porque na medida que o Geralt falasse para ela que a libertação do Jin era algo que só poderia ser feito através dele, porque foi ele quem realmente o libertou, ela mudaria o foco totalmente para ele. Então ele estaria em perigo. Né? Ele evita falar isso ao máximo. Ele tenta contê-la, segurá-la, né? E Yennefer ainda se preocupa um pouco com ele, abre um portal, né, para que ele pudesse escapar e deixá-la em paz, mesmo chamando ele de imbecil, idiota, né, babaca, filho da puta e todos os outros palavrões possíveis, que eu não tenho tanto vocabulário de palavrão assim, mas a Yennefer tem, para uns 30, 40, xinga ele de tudo quanto é nome. E quando ela abre o portal, o Geralt se aproxima dela, no momento, né, de desgaste dela, em virtude do uso excessivo da magia, ele acaba puxando ela. Né, e os dois são teletransportados por um baile, né, por um salão de festas, onde estava acontecendo uma solenidade e tal, caem no meio do salão, no meio de uma mesa, né, com guloseimas, ostras todas servidas. Os dois começam a se bater um no outro, né, continuam xingando de palavrões um ao outro, rola para lá, rola para cá, chute, pontapé, joelhada no saco dele, uma coisa, uma cena assim muito épica e ao mesmo tempo muito cômica, né? Os dois, esse amor bandido dos dois, né? Ainda não é amor, é paixão, né? Mas é interessante, cômico acompanhar e ao mesmo tempo épico também acompanhar essas cenas. Ela acaba abrindo um portal de volta para o lugar, ela não desiste, ela é cabeça dura. E ele vai atrás de novo.
né? E aí ela o aprisiona lá com aquela rede mágica que eu havia mencionado. E ele, sem ter muito o que fazer, né, revela que foi ele quem fez o pedido. E aí a Yennefer muda totalmente o foco. Ela passa a tentar seduzi-lo de novo, manipulá-lo de novo a fazer um desejo. Pense, Geralt, você é um monstro, né? Você poderia ter uma vida diferente, estar livre desse fardo que impuseram a você. Eu sei do seu real desejo. Eu sei dos seus desejos mais profundos. Você tem a chance de realizar o seu desejo mais profundo. Só que o tiro, a manipulação da Yennefer acaba saindo pela culatra, porque naquele momento, e graças a ela, muito em virtude dela, a única coisa que ele conseguia pensar era no perfume de Lilás Groselha. O desejo mais íntimo, mais imediato dele naquele momento, não é um momento assim que a pessoa vai parar e refletir qual é o meu desejo mais profundo, aquilo que eu mais conheço. É uma situação clímax, né? É uma situação limite. Então o que tende a passar pela mente de uma pessoa é aquela coisa que está mais na superfície, mais na epiderme, na epitelial ali, né? Mais emergente. E para ele, era ela. Era o perfume de Lilás Groselha. Era o desejo que ele tinha por ela. Então ele acaba fazendo, realizando o último desejo. E também surpreendendo ela, né? Que ao desejar que o destino dela ficasse para sempre unido ao dele, ele acaba também fazendo com que a vida dela fosse poupada, de certa forma. Né? Porque o Geralt sabia, e também não queria desejar, não queria fazer o último desejo, porque ele sabia que, em virtude de tudo que o gênio passou, ao se ver livre da escravidão de realizar os desejos, ele iria para cima dela. Ele iria matá-la antes de voltar para o plano elemental referente a ele. Né? Então ele acabou desejando também de forma algo que ligasse ela a ele, ao seu amo, né, ao amo do gênio, algo que acaba também salvando a vida dela. Mas ele realizou também ao mesmo momento aquilo que era mais aflorado, que estava na epiderme dele, que era o desejo, né, o encantamento pelo perfume de Lilás e Groselha. A casa, né, o albergue desmorona, os dois acabam sobrevivendo de alguma forma, tem ainda um contato ali, um pouco de conversa, ela fica surpreendida, e ao mesmo tempo também movida com um desejo, até esquece da fúria, né, do ódio imenso que ela estava sentindo por ele, e do fato também de ter ido embora, né, isso também é uma marca também mental, característica do psicológico da Yennefer. Perdeu, já era, amigo. A Yennefer não fica remoendo muito o passado, não. Exceto pelas coisas que realmente a marcam, né? Que são traumáticas para ela. Então, a relação com Geralt é algo que pesa a Ciri, né? Com a Ciri pesa. O fato dela ter sido abandonada, ter sido chamado de abominação, né? Que é algo que esse conto apresenta, pesa. Essas coisas a Yennefer demora a resolver. Né? Digamos que durante a saga como um todo, né, inteira, demora para se haver com essas questões. Mas aquilo que é mais superficial ali, perdeu, já era, parte para outra. Então ela não remoe muito, acaba ficando sensibilizada, né, com o pedido dele. Eles têm ali uma cena de amor, né, caliente, sexual, né, a primeira de muitas que iriam acontecer com as duas personagens. Decepção do Sheriadan, né, que é a única pessoa que vê isso acontecendo, foi usado, manipulado, e que ao mesmo tempo também, né, vê como uma possibilidade aquilo, né, que possivelmente espera pelo Geralt. Algo que eu acho importante no fim do conto é a percepção da Yennefer. Muitas pessoas, por ter um amor platônico, infantil pelo Geralt, acaba deixando algumas coisas passarem batidos. Eu não tenho esse perfil, e quem acompanha as minhas postagens, os meus podcasts de The Witcher, percebem isso. Eu não tenho uma postura paternalista com Geralt ou com qualquer outro personagem da série. Né? Eu faço críticas e percebo também as críticas que o Sapkowski deixa na obra. E a fala da Yennefer no fim, ela deixa uma crítica pontual,
Porque muitas pessoas tendem a só ver o ponto bom, né, do desejo do Geralt, que é o fato dele ter salvado a vida de Yennefer, unindo o destino dele ao dela. Né? Ah, salvou a vida dela. O Geralt, então, é o herói. Mas não, a Yennefer percebe uma outra característica, um outro ponto do desejo, que é o fato dele ter condenado não apenas a ele ao se unir a ela, condenado também a ela a estar com ele. Ela não teve escolha. E isso foi uma postura egoísta também do Geralt. Né? Foi uma postura narcisista do Geralt. Só está em ótica, em questão aqui, o desejo dele. Então não tem altruísmo aqui. Né? Tem uma conveniência. De fato, ele salvou a vida dela, mas não é algo necessariamente altruísta, porque ele condenou a existência dela a ele, né? E sem saber muito bem o que, quais seriam as consequências desse desejo. Né? Ele condenou a ele e a ela ao mesmo tempo. Então isso também é algo catastrófico e narcisista também. Né? Então é uma característica que precisa ser ressaltada. E a Yennefer tem essa consciência, tem essa percepção, e é algo que sempre, em algum momento, iria pesar na relação entre os dois. A dúvida, isso é natural? Isso é realmente real? Existe realmente? Essa pergunta sempre, não tanto pelo Geralt, porque o Geralt é totalmente perdido por ela, né, totalmente apaixonado por ela, mas é algo que sempre iria pesar para Yennefer na relação dos dois. Você me condenou a você. Você não me deu escolha. Eu não escolhi estar com você. Eu não fiz o desejo com você. A nossa relação é realmente natural? O que eu sinto por você é natural? Né? Isso é um fator psicológico importante de ser mencionado, que parte desse desejo, né, dessa realização do último desejo narcisista e egoísta do Geralt, e que iria ser um fantasma, né, iria pairar a relação amorosa entre os dois durante todos os livros da saga. Né? Bem, esse, meus caros, é o último desejo, né, o capítulo maior, não o encerramento, mas o maior capítulo do primeiro livro, de mesmo nome. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessa imersão que eu faço aqui, né, no dia 19 de dezembro de 2019, um dia antes do início da série. Espero que tenha sido um bom esquenta aí, né, para quem está ansioso com a realização da série, que certamente não será boa como o livro, não espero isso, né, e falo isso com total imparcialidade, sei que não será, mas esperemos aí, né, que pelo menos o conto O Último Desejo, esse conto épico da obra da saga do Sapkowski, seja devidamente respeitado, retratado com responsabilidade, né, e respeito. É isso, meus caros, um abraço do Corvo e até a próxima.